Olá, alunos do Colégio Santa Marta. Eu sou o professor Jonathan Campos, sou professor de Física e essa aula é para alunos do primeiro e segundo período do EJA. Vamos lá! Biologia é essa parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. Então, temperatura e calor são objetos de estudo da termologia. A primeira coisa, a gente precisa identificar e determinar as diferenças que existem entre temperatura e calor. Temperatura e calor é a mesma coisa? Quando eu digo que eu estou com muito calor, isso significa que a minha temperatura está muito alta? É isso que a gente precisa saber. Vamos começar aqui a definir o que tem a ver, o que quer dizer temperatura e o que quer dizer calor. A temperatura, gente, ela está associada ao nível de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estiverem aquelas moléculas, maior temperatura vai ter aquele corpo. Quando eu falo corpo, não estou falando só do corpo físico, não, tá? É um corpo de prova, então é um objeto, pode ser uma partícula, pode ser uma determinada molécula ou um determinado átomo, tá? Então, corpos, a gente está compreendendo tudo. Então, quanto mais agitada for as moléculas daquele corpo, maior vai ser a temperatura. Tá? E quanto menor for a agitação dessas moléculas, menor vai ser aquela temperatura. Então, moléculas muito agitadas, temperatura alta. Moléculas pouco agitadas, temperatura baixa. Vamos pegar aqui um exemplo dessa champinha, tá? Champinha aí de metal aí, aquela champinha de garrafa. Ela, do jeito que ela está ali, ela está em equilíbrio, ela está estável, as moléculas delas estão lá quietinhas. Ou seja, a temperatura dessa champinha é baixa, tá? É uma temperatura que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Porque as moléculas, elas estão lá quietinhas, ninguém está incomodando ela, elas estão sem agitação, ou com baixa agitação. Se eu acender aqui uma chama, uma flâmula aqui, embaixo dessa champinha, eu não preciso nem encostar, não. Só de acender uma chama ali, embaixo daquela champinha ali, aquelas moléculas que estavam quietinhas, em solução, em equilíbrio, elas vão começar a sofrer agitação. Então, quando essas moléculas começarem a se agitar e elas vão ficar mega agitadas, isso vai estar relacionado à sua temperatura. Então, quando eu tiro essa chama, aquelas moléculas, se a gente não ultrapassar nenhum um tipo de quebra daquela molécula, ela vai voltar a ficar em equilíbrio, tá? Mas aí quando eu der aí essa chama, as moléculas vão voltar a se agitar de novo. Então, temperatura, nível de agitação das moléculas, tá? Isso significa também para o nosso corpo, né? Se a gente estiver dentro da nossa casa, lá no ventilador, no ar-condicionado, as nossas moléculas corporais ali, elas vão estar quietinhas em equilíbrio. Se a gente for para a praia num calor de 40 graus, aquelas moléculas vão começar a se agitar, as moléculas que compõem a nossa matéria vão começar a se agitar e a gente vai sentir aquele calor, tá? Aquela temperatura alta. Então agora vamos falar de calor. O que vem a ser calor? Calor é a transferência de energia. Calor é energia em trânsito. É uma energia que vai passar de um corpo para o outro. E para que passe calor, para que exista essa diferença, para que passe calor de um corpo para o outro, é importante que os corpos estejam em diferentes temperaturas. Então, calor vai ser uma energia de transferência, ou seja, uma energia em trânsito, que a gente vai transferir de um corpo para o outro, mas de um corpo para o outro é preciso que os corpos estejam em diferença de temperaturas. Tá? O que isso quer dizer? Não existe troca de calor, transferência de calor entre corpos que possuem a mesma temperatura. Tá? Então, para que exista trânsito de calor, troca de calor de um corpo para o outro, eles precisam estar em temperaturas diferentes. Isso aqui é uma formulazinha que associa a energia cinética de um corpo. Vocês não vão precisar decorar essa fórmula, não. Tá? É só para vocês entenderem como é que a gente consegue associar calor e temperatura numa equação. Então, o calor ele vai ser a energia em trânsito e a temperatura ela vai estar associada ao nível de agitação das moléculas. E uma coisa que é importantíssima é que, para que exista calor sendo trocado, os corpos precisam estar com temperaturas diferentes.
Se um corpo tiver a mesma temperatura, um exemplo, ambos os corpos estão a 10 graus Celsius, então não vai ter troca, porque a temperatura é a mesma. Tá? Então, quando ambos os corpos possuem a mesma temperatura, não existe troca de calor, até porque esses corpos já vão ter atingido o que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? E como é que esse calor, essa energia em trânsito, ela funciona? Ela sempre vai ocorrer do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor funciona exatamente dessa forma. Um corpo de 50 graus Celsius é o que vai transferir o calor para um corpo de 30 graus Celsius, por exemplo. Tá? O de maior temperatura é o que vai ter mais troca, né, de molécula a molécula para um corpo de menor temperatura. E a unidade de medida do calor no sistema internacional é o Joule, que é esse J aqui. Esse J aí representa o Joule, e o Joule é a unidade de medida oficial do calor. Tá? A física, o que seria da física sem as unidades, não é mesmo? Então, na física, diferente da matemática, não importa só o valor. Não adianta a gente colocar lá, deu 10. 10 o quê? A gente precisa sempre respeitar a unidade, tá? Mas é muito comum aqui nessa questão de termologia utilizar a caloria, um cal, para representar o calor. Tá? Mas a gente vai falar disso lá na frente com mais calma. É só para vocês se aterem que a unidade oficial aí do calor é o joule, mas é muito comum a gente utilizar o cal, a caloria, tá? Para representar perda ou ganho de calor. Bom, vamos falar agora do equilíbrio térmico, né? O que vem a ser esse famoso equilíbrio térmico? É que os corpos sempre vão tentar encontrar, buscar o equilíbrio térmico. Então, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando as suas temperaturas são iguais. Ou seja, para que aqueles corpos possuem a mesma temperatura, vai ser preciso existir calor, que vai ser a energia em trânsito, que vai estar passando de molécula a molécula, e aí, quando o nível de agitação de ambos os corpos forem iguais, isso quer dizer que eles vão estar na mesma temperatura. Então, observa aqui, pegou uma bacia, né, uma bacia lá, e colocou uma água quente, uma água fervendo aqui, e colocou uma água fria. O que isso vai formar? A água quente e a água fria, elas vão começar, quando elas se encontrarem, uma vai começar a trocar calor com a outra. Essa água quente sempre é do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, essa água quente, ela vai começar a passar essa energia para a água fria. Até que vai chegar um ponto que vai formar essa água morna aí e ambos vão estar com a mesma temperatura de equilíbrio. Ok? Então, o que está dizendo aqui, ó. As partículas da água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas da água fria, né? Elas vão trocando ali, molécula a molécula, e a troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Vamos ver aqui, dar um exemplo de como esse equilíbrio térmico acontece. Ó, a gente tem dois corpos aí, tem esse corpo em azul que está medindo 41 graus Celsius, e tem um corpo em verde que está medindo 29 graus Celsius. Se a gente for observar, nunca vai existir troca de calor entre esses corpos. Tá? Entre esse corpo de 41 graus Celsius e esse corpo de 29 graus Celsius, até o momento, não vai existir troca nenhuma. Por quê? Para esses corpos começarem a trocar calor entre si, eles precisam estar em contato. Então, nesse primeiro momento aqui, ambos os corpos estão separados, tá? E aí não tem como existir troca de calor. Quando a gente encontra esses corpos vão começar esse processo de trânsito, de transferir calor de um corpo para o outro. Tá? Então, como é que vai funcionar? Esse corpo de 41 aqui, ó, ele vai baixar para 40 e esse corpo aqui ele vai subir para 30. Então, aqui já está começando a ocorrer essa troca de calor entre os corpos. Observem, esse aqui baixou 1 grau e esse aqui subiu 1 grau. Esse aqui baixou mais 1 grau e esse aqui subiu mais 1 grau Celsius. Então, ó, esse agora vai baixar mais 1 grau, 38, e esse aqui vai subir mais 1. E aí essas moléculas elas vão continuar trocando calor entre si
até que vai chegar um ponto em que esses corpos eles vão atingir a mesma temperatura. Tá? E aí o corpo 1 e o corpo 2 atingiram aí 35 graus Celsius, depois de ficarem trocando esse calor, essa energia e essas moléculas, eles chegaram lá no equilíbrio térmico. A partir daí, não existe mais troca de calor entre esses corpos. Tá? Eles estão lá no famoso equilíbrio térmico. Então, o que a gente precisa saber? Vamos recapitular. Temperatura ela vai estar associada ao nível de agitação das moléculas. Quanto maior essa agitação, maior a temperatura. Quanto menor a agitação dessas moléculas, menor a temperatura. Calor vai ser a energia que vai estar transferindo essa energia em trânsito de um corpo para o outro. E o calor sempre vai ocorrer do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E quando ambos atingirem a mesma temperatura, esses corpos vão se encontrar em equilíbrio térmico. Ok? Tá bem explicadinho aí? Calor, temperatura e equilíbrio térmico. Então, tem alguma Sim, tá dúvida tudo aí? certinho. Tá, valeu, Juliana. Vamos lá, vamos seguir aqui. Pode perguntar qualquer coisa, tá? Tudo bem aí, Shirley? Tá bom, professor. Tudo? A outra, a Alessandra caiu, né? Deve ter se dado um problema no celular dela. Bom, como é que essa temperatura é medida? Como é que a gente mede a temperatura, né? É o famoso termômetro que todos nós conhecemos, né? Todos nós temos um termômetro em casa. O termômetro que a gente tem em casa é o termômetro clínico, é mais ou menos assim, desse jeito, né? E ele é usado, muito comum para medir a temperatura corporal, né? Mas é claro que não é o único termômetro que existe, esse aqui só é o mais comum. Mas existem outros termômetros também usados para medir escalas enormes de temperatura que esse termômetro caseiro aí, clínico, não consegue chegar, né? Existe, por exemplo, esse aqui é o termômetro conhecido como lâmina bimetálica. Esse é um termômetro muito utilizado em fornos, em caldeiras. A gente utiliza muito para medir a parte interna de algum dispositivo. Esse aqui é conhecido como um termômetro a gás. Tá? Esse termômetro a gás ele é muito utilizado em laboratório, porque ele também a gente consegue medir a pressão com ele. E ele costuma medir também temperaturas muito extremas, então ele mede temperaturas negativas e temperaturas positivas. E também tem o termômetro de rua, que ele mede a umidade relativa ao ar, né? É um termômetro elétrico que vai dando a temperatura aí ao longo do dia. Só que esse termômetro de rua ele não é tão preciso, né? Porque ele vai medir a umidade relativa ao ar. Então ele vai ter aí algumas discrepâncias. Não é tão fiel assim, mas dá para a gente ter uma noção, né? Daquela temperatura ali, ou mais próximo da nossa sensação térmica. Tá aí os famosos termômetros mais conhecidos. Como é que essa temperatura foi se dada, né? Como é que a gente chegou e trabalha com as temperaturas hoje? O mundo inteiro usa temperaturas, tá? Então, os Estados Unidos usam um tipo, a Europa usa outro tipo. E aí é muito importante a gente saber fazer conversões de escalas termométricas. Por quê? Aqui no Brasil e aqui na América Latina, usa-se muito o grau Celsius. Tá? Esse símbolo aí do grau Celsius aí, que esse aqui, ó, representando aqui, ó, o grau Celsius, é o que a gente usa aqui no Brasil. Né? Todo mundo fala, está numa temperatura de 10 graus Celsius, 20 graus Celsius. Só que não é a única que existe no mundo, né? Existem mais outras duas escalas muito conhecidas, que é a escala de Fahrenheit, ou graus Fahrenheit, e existe a escala Kelvin, que é uma escala absoluta. Existe também uma quarta, que é conhecida como escala Rankine, mas ela é pouco usada, ela é usada em poucos países, então ela é pouco falada. Mas a graus Fahrenheit e a Kelvin, a gente precisa saber reconhecer e exatamente como converter de uma para outra. Tá? Observa aqui nesse termômetro, aqui pelos experimentos que o Celsius fez, a água, a gente sempre faz esses experimentos usando a água, né? Que ela é um fluido muito famoso e é muito fácil de trabalhar. A água, em 0 graus Celsius, ela está no seu ponto de fusão. O que é o ponto de fusão a 0 graus Celsius? É o ponto em que ela começa a perder aquelas moléculas ali e ela passa de ser líquido
para ser sólido, né? Se a gente pegar uma água e colocar ela numa forminha e setar ela dentro de um freezer a 0 graus Celsius, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai virar gelo. Então, a água ela sai do seu estado líquido para ir para o seu estado sólido a 0 graus Celsius. E o que acontece com a água quando ela atinge 100 graus Celsius? A gente pegar aí uma água, colocar na panelinha e aí deixar no fogo a 100 graus Celsius se medir. O que vai acontecer? Ela já vai estar passando por seu ponto de ebulição. Ela vai sair do seu estado líquido e ir para o seu estado gasoso. Ela vai vaporizar. Então, é essas aqui, a partir dessas grandes experiências, não vou ficar me prolongando muito nisso, é que foram criadas também as outras escalas. Qual é a diferença aí das escalas, né? Em Celsius, que é o que a gente usa, em 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água, de líquido para sólido, e em 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, de líquido para gás. Porém, quando a gente começou a trabalhar aqui com a Fahrenheit, essa aqui é a escala Fahrenheit, tá? Representado pela letra F, Celsius é pela letra C, e Fahrenheit, exatamente desse modo aqui, tá? É um nome de um alemão. Ele determinou como graus Fahrenheit. O zero, que a gente conhece como 0 graus Celsius, passa a ser 32 graus Fahrenheit. Então, olha aqui em cima. 32 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Então, quando eu falo qual é o ponto de fusão da água em Fahrenheit? 32. 32 graus. Qual é o ponto de fusão da água em Celsius? 0 graus Celsius. Qual é o ponto de ebulição da água em Celsius? É 100 graus. Qual é o ponto de ebulição da água em Fahrenheit? 212 graus. Então, existe uma relação entre Celsius e Fahrenheit que a gente precisa saber. Então, a gente precisa saber converter de Celsius para Fahrenheit. Eu vou colocar a fórmula direta aqui, mas é exatamente essa situação onde a gente tem que saber converter de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então, imagina aqui, o TC representa a temperatura em Celsius dividido por 5. Isso vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Isso aqui é a fórmula convencional para fazer conversão de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. E aí, essa fórmula não vai mudar. Tá? O problema, no caso, ele vai me dar uma ou outra. Então, quando ele quiser descobrir aqui o grau Celsius, ele vai me dar a temperatura Fahrenheit. Quando ele quer descobrir a temperatura Fahrenheit, ele vai me dar o Celsius. Tem um exemplo aqui. Quanto que é 400 graus Celsius em Fahrenheit? Tá? Então, 400 graus Celsius é quanto de graus Fahrenheit? Eu vou fazer aqui, ó. No lugar do TC, eu vou colocar o 400. E o TF é o que eu quero saber. Primeira coisa aqui, vou resolver essa divisão. 400 dividido por 5 vai dar 80. Então, 80 é igual a TF menos 32 sobre 9. Para facilitar aqui, eu vou passar esse 9 para o outro lado. Ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 80 vezes 9. Estão me acompanhando? Igual a TF menos 32. Sim. Primeiro faz essa multiplicação aqui, ó, 80 vezes 9 vai dar 720. E aí, para facilitar, passa esse menos 32 para o outro lado aqui, que ele vai ficar mais 32. Olha aí, equação do primeiro grau. Então, 720 mais 32, isso vai dar igual a 752 graus Fahrenheit. Então, 400 graus Celsius é a mesma coisa que 752 graus Fahrenheit. E 752 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 400 graus Celsius. Tá? Estamos falando as mesmas medidas. Então, eu falar 400 graus Celsius ou 752 graus Fahrenheit é a mesma coisa. Por isso que é importante a gente saber fazer essas correlações aí em escalas termométricas. Vamos ver se tem mais exemplo aqui. Bom, essa aqui é a terceira escala termométrica que existe. Essa aqui é a escala Kelvin, representada pela letra K.
A escala Kelvin ela é interessante porque ela é uma escala absoluta, ou seja, não possui valor negativo na escala Kelvin. Então a gente só vai ter do zero para cima. E aí existe uma relação direta entre, a mais direta ainda, entre Celsius e Kelvin, que é o seguinte, ó, 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin. Então, o 0 graus Celsius para a gente, que é o ponto de fusão da água, dizer isso é a mesma coisa que dizer 273 Kelvin. Como é uma relação direta, se 0 graus Celsius é 273 Kelvin, 1 grau Celsius vai ser 274. 2 graus Celsius vai ser 275. 3 graus Celsius vão ser 276. E por aí vai. Tá? É só uma relação direta que existe aqui, que a gente pode escrever como fórmula que temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Tá? Essa aqui é uma fórmula mais direta para eu poder descobrir quanto que vale determinada temperatura em Kelvin. Basta fazer a subtração aqui por menos 273. Então, olha só. 20 graus Celsius é igual a quantos Kelvin? É o que o problema está querendo saber. Então, 20 graus Celsius é igual a quantos Kelvin? Basta jogar aqui na fórmula. No lugar do TC eu vou colocar 20. TK é o que a gente quer saber. Esse aqui é como se fosse o nosso X, né? É só passar o menos 273 para o outro lado, a equação do primeiro grau. Você vai ficar 20 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Só melhorando isso aqui, vai dar 293 kelvins. Então, a temperatura é igual a 293 kelvins. É claro, né, gente? Se 0 graus Celsius é igual a 273, 20 graus Celsius é 273 mais 20, né? Então, vai ficar 293 kelvins. E aí dizer 20 graus Celsius e 293 Kelvin é a mesma coisa. 293 Kelvin é a mesma coisa que 20 graus Celsius. Tá? Essas aí são as conversões que existem entre essas duas escalas termométricas, de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Kelvin. Aqui não tem jeito, né? Tem que praticar para conseguir entender o que está falando. Isso aqui é só uma relação que existe entre as três escalas e eu vou mostrar melhor num exercício. Só que aqui, só para representar, a gente tem os três termômetros, o termômetro em Celsius, o termômetro em Fahrenheit e o termômetro em Kelvin. Então, olha aqui. O ponto de vapor, que é o ponto de ebulição, em Celsius significa 100 graus Celsius, em Fahrenheit 212 e em Kelvin 373. O ponto de fusão, ou o ponto de solidificação, aqui, o ponto de gelo da água, em Celsius é 0, em Fahrenheit é 32 e em Kelvin é 273. Observem, os termômetros aqui, eles possuem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de mercúrio. H aqui é o mercúrio, né? Todo termômetro tem mercúrio. Por isso que é muito importante não brincar com mercúrio, não deixar a criança ficar brincando com termômetro. É extremamente cancerígeno, tá? Mercúrio é um metal pesadíssimo que quando entra no organismo, muito difícil de sair. Tá? Então, por isso que é importante. Só uma atenção. Então, é a mesma quantidade de fluido e é o mesmo tamanho. O que isso quer dizer? Apesar deles apresentarem valores diferentes, é a mesma temperatura. Tá? Então, 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit, que é igual a 373 Kelvin. 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit, que é igual a 273 Kelvin. Tá? Isso só vai mudar de país para país. Tá? Tem países, por exemplo, os Estados Unidos usam Fahrenheit. A Europa costuma usar mais, uma parte da Europa, né, Inglaterra, ali, Espanha, Itália, costuma usar mais Kelvin. Mas tem um outro lado que costuma usar mais o Rankine. Mas a gente não vai ver o Rankine aqui, não tem necessidade. Essas são as principais escalas e é preciso saber converter de uma para outra. Tá? Quando vocês estiverem viajando aí para outros países, vocês não vão ter escala Celsius. Então vocês vão falar assim, olha, não entra aí não, que aí vai estar em 300 Fahrenheit. Aí você tem que saber, isso é calor ou é frio? Tem que saber fazer essas conversões aí.
Vamos ver um exercício aqui. Isso aqui não tem jeito, tem que praticar, tem que fazer para pegar o jeito, tá? Então, vamos tentar fazer uma conversão aqui. 77 graus Fahrenheit é igual a quantos graus Celsius? Então, 77 graus Fahrenheit é igual a quantos graus Celsius? Vamos usar a nossa fórmula. Ele agora, ele está dando Fahrenheit, ele está dando TF, e a gente tem que descobrir o TC. Então, vamos, primeira coisa aqui, fazer essa subtração. 77 menos 32 vai dar 45, então vai ficar 45 sobre 9. Isso aqui a gente repete, né? Dá para fazer essa divisão aqui. Primeiro, 45 dividido por 9 vai dar 5. E aí vai ter TC dividido por 5 igual a 5. Passa esse 5 para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então, a temperatura em graus Celsius aqui vai ser igual a 25 graus. O que isso quer dizer, gente? 77 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 25 graus Celsius. E 25 graus Celsius é a mesma coisa que 77 graus Fahrenheit. Uma outra conversão aqui. 450 Kelvin representam quantos graus Celsius? Então, agora para converter de Kelvin para Celsius. Vamos ver aqui, ó. Fórmula direta. Ele quer descobrir TC, né? Então, TK vale 450. Então, isso aqui vai ficar TK menos 273. 450 menos 273. Isso equivale a 177 graus Celsius. Então, 450 Kelvin é a mesma coisa que 177 graus Celsius. E 177 graus Celsius é a mesma coisa que 450 Kelvin. E por último aqui, vendo mais um exemplo, ele quer converter 41 graus Fahrenheit em Kelvin. Então ele quer converter de Fahrenheit direto para Kelvin. Só que não existe uma relação direta entre Fahrenheit e Kelvin. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Tem que converter de Fahrenheit para Celsius e depois de Celsius para Kelvin. Então, vamos usar aqui, vamos converter. Convertendo aqui para Celsius, de Fahrenheit para Celsius. 41 menos 32 sobre 9. Faz aqui a subtração, vai dar 9. Então, 9 sobre 9. E aí dá para dividir, né? 9 dividido por 9 vai dar 1. Passa esse 5 para o outro lado, isso vai dar TC é igual a 5. Né? 5 vezes 1 é igual a 5. Então, 41 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 5 graus Celsius. Só que ele quer saber isso em Kelvin. Então, vamos converter para Kelvin. Isso vai fazer TC é igual a TK menos 273. O TC a gente já tem, vale 5. O TK é o que a gente quer descobrir. Então, ó, 5 mais 273 é igual a 278 Kelvin. Tá? Então, gente, 41 graus Fahrenheit e 5 graus Celsius e 278 Kelvin são a mesma temperatura. Tá? Então, quando a pessoa fala para você que determinada cor, pode ser um doce, uma comida, tá? Em 278 Kelvin, vocês vão saber que aquilo ali está gelado. Tá? Tá gelado isso aí, vou comer depois. Então, é importante saber aí fazer conversão de escala. Não tem jeito, isso aqui tem que sentar e praticar. Então, pessoal, vou estar encerrando a nossa aula agora, ok? Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês fiquem com dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Podem me procurar. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.